Tornou, pois, Jesus a dizer-lhes: Em verdade vos digo que eu sou a porta das ovelhas. Todos quanto vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não os ouviram. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á, e entrará e sairá, e achará pastagem. O ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá vida pelas ovelhas. Que o Senhor Jesus, em mais uma exibição desta programação, possa abençoar com paz, com prosperidade, com saúde e salvação a vida de cada um dos nossos ouvintes em mais uma exposição da palavra do Senhor Deus. Nós estamos abrindo a nossa meditação, nosso programa, lendo os versículos 9, 10 e 11 do capítulo 10 do livro de São João, quando o Senhor Jesus está falando sobre o bom pastor e também falando daquele que vem apenas para matar e destruir, falando do mercenário. No versículo 12, o Senhor Jesus disse: Mas o mercenário, que não é pastor, de quem não são as ovelhas, vê vir o lobo e deixa as ovelhas e foge, e o lobo as arrebata e dispersa. Nós estamos encontrando o homem mais puro, o homem mais santo que já pisou nessa terra, o Senhor Jesus, falando sobre corrupção. Isso aqui está ferindo diretamente a corrupção espiritual que tem invadido os templos, invadido as igrejas. Corrupção é o nome que se dá para quem rouba. Jesus está falando de ladrões. Por isso que ele usou a expressão que o ladrão vem senão para matar, roubar e destruir. É sobre isso que eu gostaria de falar um pouquinho nesse programa de hoje, sobre este assunto, o assalto, o roubo que a Igreja de Jesus Cristo, nesses últimos dias que antecede a segunda vinda do Senhor, ela está sofrendo todos os dias. Roubo que eu considero ser o maior roubo do mundo, já que se fala tanto em corrupção, especialmente nesses dias, se fala tanto em roubos, mas ainda assim acredito que o maior roubo do mundo que poderia existir é este roubo espiritual. A Bíblia diz que o ladrão vem para matar, roubar e destruir. Se tratando de roubo, nós sabemos que em todos os lugares por onde você olhar, parece que está no sangue, está na cultura da nossa nação, em todas as áreas, em todos os setores por onde nós passamos, olhamos, você logo percebe que existe alguém se corrompendo. Essa dispensação, essa era que nós estamos vivendo, salteadores, ladrões, pessoas que se vendem, que prostituem até mesmo o santo evangelho de Jesus Cristo, isto sempre existiu. Nós sabemos que isso ficou comum, sempre existiu, mas nesses dias que vivemos, o regresso de Jesus Cristo parece que se multiplica ainda muito mais. Parece não, é fato. Até porque a Bíblia tem que se cumprir. A Escritura diz no livro de Gênesis, no capítulo 6, se você tomar o tópico ali, o cabeçário do texto, que se encontra no capítulo 6 de Gênesis, você vai encontrar lá a seguinte descrição: a corrupção generalizada do gênero humano, a corrupção geral do gênero humano. A Bíblia já estava profetizando desde o livro de Gênesis que o homem, a humanidade, iria chegar a esse estado
corrupção geral do gênero humano nos dias de Noé, a ponto de Deus pesar-lhe o coração de ter criado o homem e ter dado tanta liberdade para ele, a ponto da Bíblia dizer: e arrependeu-se o Senhor Deus de haver feito o homem sobre a terra e pesou-lhe o coração. Gênesis 6, versículo 6. E foi ali que Deus decidiu destruir o homem. Por quê? Porque a corrupção já estava generalizada, ou seja, nas escolas, nas faculdades, nas instituições de saúde, na segurança pública, no seio da família e, o pior, de todos os lugares, já estava até mesmo entre os chamados filhos de Deus. Isto agora falando de pessoas religiosas, porque a Bíblia disse que os filhos de Deus, eles entraram às filhas dos homens, eles largaram a prática do casamento e tomavam tudo o que a mulher, que o coração deles, os olhos deles, a carne deles desejavam. Então a era que vivemos é tal como aquela era, tal como aqueles dias que Noé esteve sobre a terra. O casamento perdeu o valor, a moral perdeu o valor, a corrupção já estava totalmente, já havia lastrado como uma praga por toda aquela civilização. E a Bíblia diz que Deus derramou o dilúvio em forma de castigo, juízo. Aquela foi a pena que foi derramada que desceu sobre os homens rebeldes de então, que era todo mundo, porque só se escapou Noé, a esposa, os 3 filhos e as 3 noras, ou seja, 8 pessoas de uma população que com certeza já tinha bilhões de habitantes naqueles dias. A Bíblia diz que os homens estavam se multiplicando sobre a terra, ou seja, um crescimento espantoso, até porque naquele tempo as pessoas tinham 30 filhos, 20 filhos, não havia famílias pequenas, era uma grande população naqueles dias de Noé, mas Deus derramou juízo, Deus destruiu o mundo de então. Por quê? Por causa da corrupção generalizada. O gênero humano se corrompeu de tal maneira que Deus não suportou mais e disse: Noé, o meu espírito não contenderá para sempre com o homem. E Jesus, quando esteve na terra, no mínimo 4.000 anos após o dilúvio, ele disse: e como foi nos dias de Noé, também será nos dias da vinda do Filho do Homem. Jesus já profetizou dizendo que antes que ele voltasse para buscar a sua noiva, a sua igreja, a terra iria chegar à mesma condição que chegou lá naqueles dias de Noé. E está aí, corrupção generalizada, ou seja, roubo, corrupção na saúde. Você vê o dinheiro que deveria ser destinado para a saúde sendo desvirtuado, sendo roubado. O dinheiro que deveria gerar mais leitos, mais medicamentos, que deveria melhorar o atendimento das grávidas, o dinheiro que deveria dar um salário mais digno para um médico, para um professor que tanto trabalha, que tanto luta por amor para exercer a sua profissão. E aí você vê isso tudo indo ralo abaixo. É uma corrupção generalizada, um tirando do outro sem piedade alguma. É em tudo que é lugar por onde você observar. Segurança pública, dinheiro que deveria ser investido em segurança pública, desvirtuado. Dinheiro que deveria ser usado para aqueles que cuidam da segurança, para melhores condições de trabalho. Dinheiro que deveria cuidar da educação, da infraestrutura do país, de uma cidade, desviado. É o tempo que nós estamos vivendo, e isso estava profetizado na Bíblia, que nos últimos dias levantariam estes homens que iriam devorar vivo o povo. O dinheiro está indo embora, o estar da sociedade já não existe mais. Insegurança, desconfianças, enfermidades psíquicas, emocionais, como nunca ouviu falar antes, já está estabelecida já no coração dos homens, porque é a hora, é o tempo que nós estamos vivendo, estava na profecia. E aí você tem
hoje uma era onde as coisas, lamentavelmente, não é pessimismo, mas as coisas vão de mal a pior. Cada dia as coisas vão andando pior. E aí você que paga os seus impostos em dia, continua sofrendo do mesmo jeito e não vê nenhum investimento, não vê nenhum retorno daquilo que você paga para o governo. Porque este é um reino de injustiça, mas o reino de Cristo, ele um dia destes estará aqui mostrando a todos os homens o que significa equidade e justiça. Mas neste reino não existe justiça, existe corrupção por todos os lados, injustiças e mais injustiças. E eu costumo dizer sempre que o natural representa o espiritual. Isso aqui que eu estou dizendo é só um pano de fundo, é apenas uma base para que eu possa lançar uma semente, para que eu possa falar o que eu quero falar dentro do Evangelho. Muito embora tudo isso esteja na profecia, tudo isso é parte do cumprimento da palavra de Deus. Mas eu estou apenas usando essas coisas naturais, o saneamento, a educação, a segurança, a medicina. Eu estou apenas usando a corrupção generalizada, eu estou apenas usando isso como uma figura, porque o natural representa muito bem o espiritual. E do mesmo jeito que os homens são lesados, explorados, roubados do natural, espiritualmente também, talvez haja muitas pessoas me ouvindo agora que o inimigo tem assaltado, roubado, quem sabe, sua saúde, roubado, quem saiba, a paz dentro do seu lar, roubado, quem sabe, a sua segurança, a sua tranquilidade, roubado de você, quem sabe, aquele direito que você tem. Talvez você ainda não descobriu, mas está aqui no Código de Deus, no livro de Deus, o direito que você tem a ter acesso à presença de Deus. Mas o inimigo vem e te coloca um cabresto, te deixa atolado no lodaçal do pecado. E então Isaías 59, uma barreira é construída entre nós e Deus, porque muitas vezes o inimigo vem e nos rouba este acesso à presença de Deus. Como os homens perdem também o direito a ter acesso por coisas garantidas em leis. Está previsto que todo cidadão tem o direito de ter moradia, não está? Mas nem todos têm, essa é que é a verdade, porque um direito lhe é, direta ou indiretamente, roubado. Está previsto que todo cidadão deveria ter um salário para lhe dar uma vida digna, para que ele pudesse pelo menos ter um suporte para o básico, uma alimentação decente, um estudo, moradia e essas coisas, segurança, lazer. Porém, isso não é visto na prática, porque esse é um direito que lhe é, direta ou indiretamente, roubado, tirado do necessitado para beneficiar diretamente outros mais favorecidos. Agora observe com atenção, meus amados ouvintes, para que cada um de vocês percebam e vejam que tudo o que acontece nesse mundo natural é apenas o declarar de Deus que há um mundo espiritual que também segue, um mundo invisível que também segue. Tudo que o natural fala, mostra, está revelando também o que sucede no mundo espiritual. E nós precisamos de ter olhos proféticos para vermos que, assim como João 10, versículo 10 diz que o ladrão, seja o ladrão pastor, seja o ladrão político, seja o ladrão oficial de justiça, seja o ladrão, esteja ele na área que for, seja o ladrão operário, seja o ladrão de bocas de droga, de assaltos armados, mas seja o ladrão espiritual também. A Bíblia diz que o ladrão vem para matar, roubar e destruir. Se há roubo no mundo natural, é porque está havendo um assalto também no mundo espiritual. Olhe para você ver o diabo querendo roubar a inocência das nossas crianças e as perverterem desde já a sua tenra idade. Olha o diabo querendo roubar o direito de um jovem ser bem instruído, não ser violentado em sua formação, em sua criação, em sua instrução. Você vê que o mundo está agora mesmo debaixo desta unção. Quando se intervém
interfere na estrutura emocional de uma criança, na sua própria formação. Quando a quer revelar coisas que nunca deveriam ser reveladas agora, quando quer fazer a elas acessíveis coisas que nem mesmo muitas vezes um homem adulto, uma pessoa normal adulta, conseguiria ter uma autodefesa contra. Isto é uma violação de direitos, é uma violação da inocência, é uma violentação da família, é um jeito de corromper a sociedade, a família, a igreja. É uma maneira de assaltar, roubar. Assaltar é tirar algo, roubar valores que poderiam se desenvolver naturalmente, gradativamente. Onde olhamos, nós vemos a sociedade sendo defraudada, assaltada, sendo literalmente roubada. Este é o tempo em que direitos lhe são roubados 24 horas e você às vezes não percebe. Espiritualmente, as coisas também caminham assim. 24 horas por dia, o inimigo quer te roubar, quer te ferir, quer te tirar alguma coisa. Roubar algo do outro é tirar-lhe algo. O inimigo quer lhe tirar alguma coisa. Se você não vigiar, ele lhe tira e você nem percebe. Quando você precisar, dará falta de que aquilo lhe foi roubado. Lhe tirará a alegria, a paz, lhe tirará a capacidade de conversar, falar com Deus. Roubos. Mas eu estou pensando sobre o roubo espiritual. Muitas igrejas são roubadas, mas também roubam, furtam. A igreja, por exemplo, há certas igrejas que roubam o direito dos seus líderes se casarem, já que o casamento é uma instituição sagrada prevista por Deus dentro da Bíblia. Está escrito, Hebreus 13, versículo 4, considerado seja entre todos, não alguns, o leito sem mácula, o casamento, porque os que se dão à prostituição serão julgados por Deus. E Paulo vem em 1 Timóteo, capítulo 13, diz que convém que o bispo, que é o pastor, o líder espiritual, seja marido de uma só mulher. Ele tem o direito escriturístico, bíblico, de ter uma companheira. Mas muitas vezes algumas instituições, pensando no gasto que ele daria para a igreja, sendo um pai de família, um marido de uma mulher, eles logo lhe privam o direito de ter uma família, de ser casado, quando a Bíblia lhe dá o direito. Não, nós não podemos tirar o direito dado, constituído pelo próprio Senhor. Não podemos fazer isso. Roubar os direitos das donzelas se casarem, quando a Bíblia diz que elas podem, devem. Não peca o pai, diz o apóstolo São Paulo, em 1 Coríntios capítulo 7, se dar a sua jovem, a sua moça, a casamento a um bom rapaz. Mas muitos querem roubar o direito delas de serem felizes, de ter uma família, e a fecha dentro de uma instituição, e ali ela tem que passar a sua vida inteira fazendo penitências, quando a Bíblia não aprova esse tipo de coisa. A Bíblia condena isso. A Bíblia diz que nos últimos dias surgiriam esse tipo de homem, esses tipos de igreja, esses tipos de doutrinas que viriam e proibiriam o casamento e a abstinência de manjares que Deus criou para os fiéis. Isso está em 1 Timóteo, capítulo de número 4. Eu estou pregando a pura, cristalina palavra de Deus, e seja Deus verdadeiro, e tudo e todos aqueles que se opuserem à palavra, mentirosos. É o que diz as Sagradas Escrituras. Tiram o direito de homens se casarem e de moças se casarem, e às vezes as próprias mães, quando fracassam em seus casamentos, também querem roubar o direito, a felicidade daquelas filhas. E aí começa a trabalhar o pessimismo dela e fazer refletir sobre aquela filha. Logo a mãe frustrada vai dizer à filha: não casa não, todos os homens são iguais, nenhum presta. Logo vai estigmatizá-la, logo irá traumatizá-la, logo irá tolhera de ter a sua experiência, irá privá-la de ir em busca da sua família, em busca da sua própria felicidade. Não é porque fracassou um que todos serão fracassados. Basta buscar a Deus, colocar a Deus na frente. Isto é o que a Bíblia nos ensina. Mas são direitos roubados. Por isso que eu disse, direto
ou indiretamente, estamos sendo muitas vezes lesados, roubados. Sim, muitos pais também roubam seus filhos. Como assim, pregador? Lhes negando, lhes deixando faltar, muitas vezes, carinho, amor, educação cristã, princípio bíblico, dentro do temor, do respeito a Deus. Principalmente quando se trata da hora que nós estamos vivendo, quando o inimigo levantou furiosamente para poder violentar as nossas crianças, roubar de nós a criação dos nossos filhos. Não é o que muitas vezes alguns políticos querem fazer? Roubar o direito que os pais têm em educar, em ensinar, em criar a sua cultura dentro da sua casa, em professar a sua fé dentro da sua casa. Claro que sem impor, claro que não é imposição, não é em caráter inquisitivo, mas conforme Jesus nos ensinou, com amor. E nada é tão belo e nada revela tanto o amor de Deus como o Evangelho, a sua palavra. Mas é uma era onde há roubo por todos os lados. Maridos roubando de suas esposas. Quando são infiéis, estão roubando delas, lesando-as. Esposas lesando seus maridos. Quando quebram o voto conjugal, estão roubando seus maridos. Estão sendo infiéis. A infidelidade também é defraudar, é roubar o respeito que deveria ela, deveria ele, o amor que deveria ele, a honra que deveriam um ao outro, o voto que fizeram no altar, fiéis até que a morte os separe. Quando quebram isso, eles estão roubando um ao outro. E a Bíblia diz, meus amados ouvintes, que ladrões não entrarão no reino dos céus. Ladrões na política, ladrões nas escolas, ladrões na sociedade, ladrões na administração, ladrões do casamento, ladrões dos filhos, ladrões da família, ladrões no mundo empresarial, por onde nós olhamos. E a Bíblia diz, os ladrões não entrarão no reino dos céus. Ladrões dentro das próprias igrejas, como se não bastasse, infelizmente. Mas Jesus disse, leia São João, capítulo 10, versículo 10 em diante. Jesus disse que estes lobos devoradores estariam nos últimos dias. E muitos deles até mesmo receberiam o nome de pastores, de líderes espirituais. Eu estou pregando a Bíblia, as palavras do próprio Cristo. Foi Ele quem disse estas palavras. Muitos são ladrões do tempo de Deus. Não tem um tempinho para ouvir um programa como este, mas tem tempo para ver e ouvir tanta ladainha, tantas coisas destrutivas que não edifica, que não ajuda em nada. Ladrões dos dízimos e ofertas da casa de Deus, ladrões por não entregarem e ladrões por receberem e administrarem muito mal aquilo que Deus confia à administração deles. Ladrões de todos os modos. Ladrões da adoração a Deus. Se eu e você não adoramos a Deus, então temos roubado a Deus o direito que há nele como sendo o Senhor, Criador de tudo e todos, em ser adorado. Você deve adorar a Deus, mas muitas vezes roubamos de Deus o tempo que deveríamos dedicá-lo. Roubamos dele a adoração. Ao invés de adorarmos a Deus, adoramos um ídolo, adoramos um carro ou uma casa, ou alguma coisa construída, formada pela mão humana. Adoramos em primeiro lugar, colocamos em primeiro lugar nossas próprias vontades. Isto é roubar. Deus te fez e o melhor que você e eu deveríamos fazermos é tributarmos a Deus a honra, a glória, o louvor e a adoração. Se você está vivo, rendei-lhe graças, porque o Senhor é bom. Se está comendo, vestindo, se está com saúde, rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Eu estou falando sobre aqueles que defraudam, roubam a Deus, e os ladrões não entrarão no reino de Deus. Que Deus nos ajude, meus amados ouvintes, que Ele nos perdoe pelo quanto muitas vezes nós ficamos a desejar com o Senhor. Este
é o maior roubo que poderia existir. Não o que os políticos fizeram à nação. Não aquele que leva milhões, talvez de dentro de um banco, uma instituição financeira. Mas o maior roubo que nós poderíamos sofrermos aqui é perdermos a sensibilidade, a capacidade de adorarmos a Deus, de conhecê-lo, de dar a Ele a honra, a glória, de reverenciarmos o seu santo e bendito nome. O maior roubo que nós poderíamos sofrermos aqui nessa terra, meu amado ouvinte, é deixar o mundo, é deixar os homens, é deixar o inimigo de nossas almas roubar a herança que Cristo deixou para nós no Calvário. Na cruz do Calvário, um dia em Atos capítulo 2, o Espírito Santo foi derramado. Não deixe o diabo te furtar isso. Você tem direito ao Espírito Santo. Você tem direito a arrepender dos seus pecados, a pedir o teu batismo nas águas, em nome de Jesus Cristo. Atos 2:38. Arrependei-vos, pois, cada um de vós, e sede batizados em nome de Jesus Cristo, para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. É um direito teu se arrepender, pedir o teu batismo em nome de Jesus Cristo, se santificar, se limpar no sangue dele, ser batizado no nome dele, receber a vida dele em tua alma. É um direito que você tem. Ouvir a voz de Deus, falar no teu coração. Não deixe o inimigo tapar os teus ouvidos, não. Te roubar o gozo, o privilégio, a alegria que é servir a Deus, ouvir a voz de Deus. Não deixe o inimigo assaltar a tua vida. Neste momento, ouça a voz do bom pastor. Ouça a voz do Senhor Jesus Cristo, que disse: eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. E o Senhor Jesus disse mais: eu sou o bom pastor, e as minhas ovelhas conhecem a minha voz, e elas me ouvem e me seguem. Ao estranho elas não seguirão. Ouça a voz de Deus e venha crer em um só Deus e Pai, e venha crer na santidade ao Senhor, e venha crer no batismo em nome de Jesus Cristo, e venha crer que Jesus Cristo está voltando e que você deve se preparar para poder encontrar com Ele um dia destes. Faça isso, meu amigo ouvinte, é um direito que você tem nessa hora. O véu se rasgou, o caminho foi aberto, e você pode ter acesso hoje, agora mesmo, neste momento, à presença de Deus. Que Ele te abençoe e te guarde, e abra os teus olhos para que enxergue a revelação, em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Se Deus tocou o seu coração através dessa palavra, visite a nossa igreja. Em Passos, o nosso endereço está situado na Rua Pará, número 172, no bairro Jardim Polivalente. Os nossos dias de cultos acontecem quartas e sextas-feiras, 19h30, e aos domingos, às 9h e às 19h. Você, na cidade de Arcos, também pode estar visitando o nosso tabernáculo, que se encontra no bairro Santo Antônio, na rua Lucas Luiz de Farias, número 766. Os nossos dias de cultos são às terças-feiras, às 19h30, e aos sábados, às 18h30. Ou, se preferir, entre em contato conosco, faça o seu pedido de oração, solicite-nos uma visita em seu lar, pelo seguinte telefone: 99128 4456, 99128 4456, ou nos envie a sua mensagem pelo WhatsApp 99365 6921, 99365 6921.
Esperamos o seu contato. Que Deus te abençoe. Amém.